Uou! Que vista esplendorosa, que dia glorioso. Salve, senhores! Crispim aqui, esse é o nosso episódio de número 83, deixa eu só tirar meu chinelo. E é sobre isso que eu quero falar, tá no título aí. Não, eu não gozo. Como é a vida de alguém que não goza? Se você já assiste esse canal, você provavelmente entendeu esse título como algo totalmente familiar. Alguém que decidiu não gozar mais. Mas se você clicou nesse vídeo pela primeira vez, sou estranho. E hoje eu quero compartilhar com vocês todos como é a vida de alguém que decidiu não gozar. Para vocês que não sabem, em 2020 eu tomei uma decisão que foi parar de assistir pornografia e parar de me masturbar. Justamente no meio da pandemia. Eu me vi extremamente cansado, sem energia, trancado dentro da minha casa e eu não conseguia controlar o meu impulso sexual, o famoso tesão. Isso foi colocado pelo próprio Deus dentro de cada um de nós. A necessidade e a vontade por perpetuar espécie. A necessidade intrínseca de procurar uma parceira e ter relação sexual com ela. Isso foi colocado pelo próprio Deus justamente para se cumprir uma profecia e uma ordem que está lá em Gênesis 1, 26, 27, 28 e 29. Deus nos criou à imagem e semelhança dele e colocou dentro de nós um impulso sexual e nos deu uma ordem. Vão por toda a terra, multiplicai-vos e domine sobre todo ser que está na terra e debaixo da terra. Essa ordem foi dada a nós e para isso Deus precisou colocar esse desejo por relação sexual. Toda essa tecnologia que nós vemos aqui hoje, aviões, carros ultramente atuais, todo tipo de tecnologia adveio de seres humanos, e seres humanos que simplesmente se multiplicaram sobre a face da Terra. Então a energia sexual é uma energia altamente criadora. Então no ano de 2020 eu me vi extremamente drenado e cansado, e foi quando eu ouvi falar sobre um movimento chamado NoFap September. Exatamente esse mês de setembro que nós passamos, há alguns anos atrás, um grupo de jovens decidiram parar de assistir conteúdos adultos e começaram a experienciar uma energia totalmente absurda e desconhecida até então. Um foco linear, conhecido hoje como hiperfoco. Muita gente toma vários tipos de medicamento hoje, justamente para ter hiperfoco, Venvance, Ritalina. E esses jovens simplesmente experienciaram esse hiperfoco, simplesmente decidindo parar de assistir pornografia e de se masturbar. Começou-se então um movimento chamado NoFap September, que era ficar setembro inteiro sem assistir pornografia e sem se masturbar, por 30 dias. E eu no ano de 2020 ouvi falar desse conteúdo e comecei a estudar os conteúdos ainda era da gringa, bastante conteúdos em inglês, em espanhol, e eu comecei a estudar. E eu decidi tomar uma decisão, em 2020 eu falei, cara, eu não tenho muito o que fazer, tá todo mundo morrendo, ou eu tomo uma decisão simplesmente de mudar de vida, ou eu vou ser mais um que vou sucumbir junto com as outras pessoas. E eu simplesmente parei de assistir pornografia e parei de me masturbar. E eu comecei a viver uma nova realidade. Uma vida original, uma vida programada por Deus dentro da nossa célula e do nosso DNA. Sempre que você buscar a sua originalidade, você vai experienciar o projeto original, que é ter energia, foco, motivação, força física, agilidade mental, capacidade de comunicação e de socialização, conexão com Deus, conexão com outras pessoas, energia vital, desejo por viver, entusiasmo pela vida, tudo isso é original e a pornografia ela arranca isso de você. Talvez você não sabe, mas a pornografia ela desprograma o teu cérebro de ser original. Ela afeta áreas importantíssimas do teu cérebro relacionadas à tomada de decisão, relacionadas a áreas de tomar riscos, se aventurar, procurar o desconhecido, justamente para obter resultados. Perceba que a nossa geração é uma geração medrosa, uma geração totalmente acanhada, uma geração totalmente preservada até demais em tomar riscos, em tomar decisões, uma geração com uma capacidade de gestão de emoção muito ruim, justamente por conta das temporais que são afetadas, tomada de decisão, córtex pré-frontal, áreas relacionadas ao sexo, aqui na parte occipital do teu cérebro, onde está o teu cérebro reptiliano. Todas essas áreas são afetadas pela pornografia. A pornografia, ela simplesmente inflama o teu cérebro. Perceba, sempre quando você fica imerso dentro da pornografia e da masturbação, você se sente extremamente drenado e cansado.
porque você ejaculou, jogou vitamina, jogou nutrientes fora. Então eu tomei essa decisão, eu não vou mais assistir pornografia, não vou mais me masturbar e não vou mais ejacular sem propósito. E no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês como é a vida então de alguém que não goza. Eu separei 7 tópicos importantes de como é a minha vida e eu quero compartilhar com vocês. O 7º é o mais importante de todos e o mais interessante, então fica até o final aí. E obviamente deixa o seu comentário se você já colocou em prática não assistir pornografia, não se masturbar e não ejacular sem propósito. E você vai ajudar milhares de pessoas que estão aí lendo os comentários. Então, primeira coisa, como é a minha vida após não ejacular? Primeira coisa, eu não tenho a mente erotizada. Obviamente eu anotei aqui para não precisar ficar desapercebido no vídeo. Primeira coisa, então, eu não tenho a mente erotizada. Uma coisa muito característica de alguém que é viciado em pornografia e masturbação é a erotização mental. A mente sua ela é altamente reprogramável. E a elite sabe disso, é por isso que os conteúdos pornográficos é tudo gratuito para você assistir. A sua mente ela é altamente programável e reprogramável. Então tudo que você assiste de forma contínua simplesmente reprograma a tua mente e a pornografia ela vai mexer com essa área primitiva do teu cérebro. Teu cérebro não sabe o que é real e o que não é. Simplesmente quando ele vê você assistindo algo erótico na tua frente, ele acredita que a mulher está ali na tua frente, seminua, tendo relação sexual, e teu cérebro acredita que você também vai ter relação sexual, e é por isso que você fica excitado, e por isso que você acaba se masturbando e ejaculando. Então a sua mente passa a ser erotizada quando você se afunda na pornografia. Mas uma pessoa que não goza não tem mais a mente erotizada. Você começa a ter a sua mente pura, você começa a pensar em coisas na vida que realmente importa. Você começa a direcionar a sua mente, a sua energia e os seus pensamentos em coisas comuns do dia a dia. Parece estranho, mas quando eu olho para uma mulher na rua, uma mulher na academia, eu simplesmente olho e digo, tudo bem, uma mulher. E aí? Enquanto outras pessoas que estão com a mente erotizada ficam dizendo, uau, nossa, minha nossa, e aí a mente já começa a lembrar de vídeos pornográficos e montar cenas e ter aquele desejo, aquela ambição sexual, eu simplesmente olho e digo, uma bela moça. Mas a mente não fica mais fixada em sexo. E é isso que é algo interessante, você não ter uma mente voltada para sexo. Eu acho que a geração de hoje ela está totalmente viciada em conteúdos eróticos e a mente completamente erotizada. É até interessante muitas vezes quando eu saio em grupos de amigos, obviamente, somente eu pratico NoFap entre esses grupos. E é interessante as conversas, porque as conversas geralmente vai girar em torno de sexo, em pornografia, em mulheres e tudo mais, mas a minha mente ela já não é mais erotizada. Então a minha mente ela simplesmente retornou ao estado original. E aí eu coloquei algo interessante aqui. Quando você para de ejacular e consumir pornografia, o seu cérebro deixa de funcionar no modo caça erótica. Já viu aqueles caras que só ficam pensando em sexo toda hora? Teu cérebro perde essa característica. E aí você recupera o foco para projetos, dinheiro, saúde, propósito, em vez de gastar neurônios imaginando cenas sexuais. Tenta imaginar como seria a sua vida se você não tivesse desejo desenfreado pelo sexo e conseguisse viver a sua vida e entregar a sua energia naquilo que realmente importa, em projetos que estão na gaveta. Então a primeira coisa, como é a minha vida após não assistir pornografia, não me masturbar e não gozar sem propósito, a minha mente não é erotizada. Segunda coisa, não tenho desejo por bizarrices. Pornografia ela vai desencadear no teu cérebro algo chamado bizarrice, fetiches bizarros. Pornografia ela é responsável por transtornos de personalidades, transtornos de obsessão e compulsão sexual. É por isso que hoje está cheio de maníaco, pessoas a cada dia tendo escândalos, você olha aí nas notícias, pedófilos e não sei o que mais, e todas essas questões, assédio sexual em todo lugar, as pessoas pensam em sexo a todo momento. Então quando você para de assistir pornografia e de se masturbar, você não tem mais desejos bizarros. Você começa a olhar para o sexo como algo santo e sagrado. Você começa a olhar para o sexo da forma original que ele foi criado. Perpetuação de espécie e prazer de ambos, de você e da tua parceira. Esse é o efeito original do sexo. Tanto que você pega algumas
a culturas orientais, lá nos primórdios, culturas até mesmo egípcias e tudo mais, eles acreditavam que quando você estava fazendo sexo, anjos acampavam ao redor. Não é à toa que antigamente faziam-se sexos no templo. O sexo era considerado tão sagrado que ele era realizado dentro de templos, porque acreditava-se que anjos estavam ali à volta para conceder prosperidade, fertilidade, uma descendência saudável e abençoada pelo Criador. E não esse sexo banalizado dos dias de hoje. Então você simplesmente não vai ter mais desejos bizarros. Eu já mentoreei muita gente, já ajudei muitas pessoas, tanto em grupos de WhatsApp, como em consultorias particulares, tanto no Facebook como no Instagram. E uma coisa extremamente interessante, 98% estão viciados em pornografia e simplesmente com a mente impregnada de fetiches eróticos. Tem alguns grupos de WhatsApp que eu não sou administrador, e obviamente eu estou lá por convite de outros administradores, são grupos de NoFap, onde pessoas compartilham de como é a mente delas viciadas em pornografia. E muitas vezes é até assustador, porque as pessoas começam a ficar meio desapercebidas ali, vai batendo um papo, vai descontraindo e começam a soltar podridões de como está a mente. Literalmente, cheio de transtornos sexuais, compulsões sexuais, que não é algo natural, é altamente estranho para a nossa sociedade no dia de hoje. Terceira coisa, como é a vida de alguém que não goza? Energia absurda e infinita. E se eu falar para você que você não precisa de cafeína, se eu falar para você que você não precisa de nenhum suplemento que te dê energia, se eu falar para você que você não precisa de energético e que dentro de você existe uma bomba eletromagnética cheia de energia vital, cheio de energia totalmente criadora, cheia de insights, simplesmente esperando para ser acionada. Essa energia está estocada na tua energia sexual, lá no teu sêmen. Teu sêmen tem uma capacidade criadora muito grande, uma única ejaculação consegue povoar uma cidade de São Paulo inteira. Tudo isso está dentro do teu sêmen. E quando você não ejacula, o teu corpo simplesmente reabsorve essa energia, mandando essa energia para o teu corpo, jogando vitaminas, minerais, nutrientes, células e DNA que contém no sêmen, jogando justamente para o teu corpo novamente, regenerando os teus órgãos, todo o seu sistema autônomo, regenerando a tua célula, regenerando o seu DNA e simplesmente mandando toda essa energia para o teu cérebro. Você não vai precisar mais de cafeína. Você não vai precisar de nenhum tipo de estimulante para te dar energia, nada disso. Não vai precisar de suco de beterraba, não vai precisar de suco de... Qual que é o composto que geralmente a galera utiliza? Gengibre, cúrcuma, nada disso. Você simplesmente vai ter uma energia fluindo de dentro de você. Energia infinita e absurda. Olha isso aqui, o sêmen retido vira combustível. É como armazenar dinamite dentro do corpo. Você acorda mais cedo, treina mais pesado e aguenta jornadas que a maioria não suporta. Isso é extremamente interessante. Eu muitas vezes, por conta da correria, projetos e empresas, eu às vezes vou dormir meia-noite. Eu simplesmente acordo às 5 horas da manhã, totalmente regenerado e cheio de energia. 5 horas de sono. Não preciso tomar nenhum tipo de suplemento para me dar energia. Simplesmente acordo motivado e disposto. Justamente por não ejacular e não assistir pornografia. Quarta coisa, uma mente extremamente analítica. A minha mente, ela é um pouco fora da curva e da caixa. Geralmente quando eu estou em ambientes, eu estou sempre analisando. Estou analisando linguagem corporal, fisionomia, lendo a alma das pessoas através do impulso eletromagnético. É isso mesmo. Você vai se tornar uma pessoa leitora de almas. As pessoas vão estar falando, você vai estar olhando dentro da alma delas e entendendo qual é a real intenção por dentro de cada palavra. Você vai perceber que a maioria das pessoas soltam palavras vazias quando na realidade a alma está pensando e direcionando e intencionando outra coisa. Então você se torna uma pessoa extremamente analítica. Você começa a analisar projetos a longo prazo. A mente nossa hoje, ela é programada para ser pensamentos a curto prazo.
Pensar só no amanhã, no aqui, no agora, no ejacular aqui e agora, no prazer instantâneo, e é por isso que você assiste pornografia e se masturba, porque você está pensando no agora, na satisfação do agora. Mas quando você retém essa energia, você se torna uma pessoa extremamente analítica, você começa a pensar a longo prazo. A humanidade, o teu cérebro, o teu corpo foi criado a longo prazo, para pensar sempre a longo prazo. Perceba, começando pela sua alma, você é um ser almático, sua alma está ligado com eternidade. Então Deus já nos programou a longo prazo. E aí você volta a essa originalidade. Você se torna uma pessoa extremamente analítica. E aí eu anotei assim, ó. Sem dopamina artificial, o cérebro fica mais limpo. Você enxerga padrões, pensa mais rápido e toma decisões frias. A mente opera em frequências de líder e não de escravo. Você se torna 2%, governando sobre 98% das pessoas. Quinta coisa que acontece comigo que não ejaculo: magnetismo pessoal em comum. Quando se fala de magnetismo, a gente não está falando de misticismo, estamos falando de frequência, energia e vibração. E é tão interessante você entrar nos ambientes com essa postura aqui, ó. Queixo levemente elevado, olhando no olho das pessoas e simplesmente lendo a alma das pessoas, comunicando com o teu coração, que é uma bomba eletromagnética. Ao invés de você entrar nos ambientes assim, ó, com medo, olhando no celular, disfarçando, não, você simplesmente entra como se você fosse o dono do local. Você cumprimenta as pessoas como se conhecesse-as há muito tempo. E as pessoas simplesmente sentem essa energia. Homens ficam intimidados, mulheres se sentem atraídas por conta da energia sexual, que é a energia primordial e a energia mais poderosa. Então você se torna uma pessoa extremamente magnética. Teu coração é uma bomba eletromagnética que emana frequências num raio de 5 metros à sua volta. E quando você treinar a direcionar essa energia nos ambientes, você pode acionar esse magnetismo. Então quando você chega no ambiente, você pensa e intenciona essa energia emanando num raio de 5 metros ao seu redor. E simplesmente as pessoas sentem isso. Um mestre que passou por essa terra, chamado Jesus, ele tinha muito disso. Não é à toa que as crianças ficavam ao redor. Escribas, fariseus, ouviam ele falar e diziam: em toda a nossa vida a gente nunca viu alguém falar com tanto conhecimento e tanta autoridade. Eram mestres da lei, mas a hora que viu um cara realmente extremamente mestre de si mesmo, mestre da sua energia, um grande alquimista, aí sim entenderam qual que é o poder do magnetismo pessoal. Então você se torna uma pessoa magnética, magnetismo pessoal em comum. Dá uma olhada no que eu escrevi. As pessoas sentem a sua presença, o olhar é firme, a postura confiante. Mulheres percebem e homens respeitam. É uma aura difícil de explicar, mas impossível de ignorar. O que muitos chamam de aura, eu chamo de Espírito Santo. Você literalmente emana e irradia essa presença criadora e poderosa que é o magnetismo pessoal. Sexta, força física e testosterona alta. Se você assistiu o episódio de número 81, eu mostrei para vocês o meu exame de testosterona. Mesmo estando gripado, eu fiz o meu teste de testosterona e simplesmente deu 997 de testosterona. Simplesmente retendo o sêmen, retendo a energia vital e sexual e transmutando-a, fazendo com que ela gere músculos, força física. Lembrando que a testosterona está relacionada à coragem, a territorialismo, a domínio mental, a perda do medo de desbravar e do desconhecido. Você se torna uma pessoa extremamente analítica, corajosa, persuasiva. Testosterona, vitalidade, bravura. E simplesmente a minha testosterona deu 997, inclusive já tem um livro lançado, eu vou deixar sempre fixado nos comentários aí. Corra porque ainda está na promoção, depois a gente vai subir o preço. Está tendo um recorde de venda, milhares de pessoas comprando o efeito Testo NoFap, aumentando a sua testosterona e reinando. Então, força física e testosterona. A retenção potencializa hormônios. Você treina com mais agressividade, recupera mais rápido, sente a musculatura responder, a virilidade fica visível na energia corporal. Então você se torna uma pessoa extremamente forte, emocionalmente, espiritualmente e fisicamente. E a sétima, que eu falei para vocês que é a mais importante: não há desespero por mulheres. Quando você não goza, quando você não assiste pornografia, quando você não se masturba,
você não tem desespero por mulheres. E aí o mais interessante é que vai acontecer um efeito contrário. Quando você deseja algo extremamente desesperado dentro da física quântica, vai dizer que você vai atrair o efeito contrário, chamado efeito Zenão. Você começa a repelir. Então perceba que quando você está com a sua energia sexual baixa, extremamente drenado, você fica desesperado por causa de mulher. E esse desespero faz ocorrer o efeito Zenão. Você começa a repelir mulheres por conta da sua energia estar baixa e altamente você utilizar a lei da atração totalmente contrária. Quando você começa a reter a sua energia, você se torna dono de si e dono do seu território, dono do seu campo, e automaticamente você não tem o desespero, e aí a lei da atração começa a acontecer. É aí que as mulheres começam a te desejar, é aí que as pessoas começam a te cobiçar, é aí que você começa a se tornar uma pessoa extremamente interessante. Perceba, os filmes sempre nos mostrou de forma subconsciente, os caras que geralmente são os predadores, que todas as mulheres querem e desejam, são homens altamente sexuais e que controlam sua energia sexual, homens que simplesmente esnobam, que não tem desespero. Isso está relacionado com a sua energia sexual alta. Quando você conserva essa energia, você passa a não ter mais desespero por mulheres. E aí talvez você se pergunte, justamente, Crispim, por que durante todo esse tempo você não está gozando? Simplesmente porque eu não tenho desespero por mulheres. Eu entendi o propósito do meu sêmen, eu entendi o propósito da minha energia sexual e, obviamente, eu só vou utilizá-la para um propósito extremamente específico. Perpetuar a espécie, aumentar a minha descendência e a minha prole. E aí fazer justamente o que está lá em Gênesis 1, 26, 27, 28 e 29. Sou criado à imagem e semelhança do Criador e vou utilizar essa energia para multiplicar sobre a face da terra e dominar sobre todas as coisas. É justamente isso, por isso que eu não gosto. Eu acredito que essa vida ela deveria ser parte de todos vocês que estão assistindo esse vídeo. Obviamente não é para todos, é para uma minoria, é para os 2%, é para aqueles que estão despertos. Se você chegou até o final desse vídeo, já tem uma grande chance de você ser esses 2% que justamente está desperto. E eu gostaria que vocês comentassem aqui no final, vocês que chegaram até o final. Comenta assim, ó, eu não vou gozar sem propósito. Pode comentar aí, exatamente isso. Eu não vou gozar sem propósito. É uma forma de você dar um comando para o teu cérebro e para a tua energia sexual, dizendo, eu entendi a sua importância e eu vou te utilizar da forma correta. Eu não vou gozar sem propósito. Nem sei se o YouTube vai considerar essa resposta justamente por conta da palavra, mas pode colocar aí, ó, eu não vou gozar sem propósito, você que chegou até o final. Senhores, essa é a vida então de alguém que decidiu não gozar. Esse é o nosso episódio de número 83. E eu fico por aqui. Um abraço.